Uma alegria termos todos aqui neste momento de banquete, né? Podemos dizer assim, foi preparado especial por toda a espiritualidade, por todos aqueles que vieram antes de nós trazer essa mensagem do Evangelho. E aqui nós nos colocamos como um garçom, simplesmente para levar a vocês, né, um pouco de reflexão sobre esse tema. E o tema talvez foi esperado uma passagem onde o próprio Cristo fala: não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente começa a refletir se isso faz sentido, tendo em vista tudo que o Cristo fez e falou, né? Obrigado, Deus. Ele que for fazer uma interpretação simples, ele diz que não vai trazer a paz, então quer dizer que vai trazer a guerra, e depois ele fala de espada, de luta. Então será que o Cristo está fazendo um convite à violência? Não casa bem com toda a história, né? Com o que Cristo foi, todos os seus discípulos. E é esse que é um viés mesmo de interpretação. Assim como a resposta vem com o próprio Paulo, onde ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então qual que é esse bom combate? Qual é essa guerra que Jesus está se referindo? Ou no caso, qual é essa espada que Jesus está se referindo quando ele vem falar? E ele vem então dizer disso, como Paulo entendeu, de qual é o bom combate, qual é a luta que nós temos que traçar estando aqui neste planeta. E para isso, Emmanuel vai trazer lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148, no Bom Combate, onde ele vai comentar essa passagem do próprio Paulo, que está lá em 2 Timóteo 4,7, né, que fala: não combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E para não ler todo o texto aqui, resumindo, Emmanuel vai falar de dois combates, que nós temos o combate e o bom combate. Vamos dizer o mau combate, porque não é bem um mau combate, né? Tudo é um aprendizado. Mas existe um combate que nos confunde e existe o bom combate, que é o combate do cristão. Então, quando ele fala do combate da vida, né, que é mais comum de se conhecer, ele coloca que, assim, no combate, visamos os inimigos externos. E aí começa a resposta. Podia parar por aqui, tá? Então, o combate ruim é quando a gente projeta para fora o que tem que fazer. E o combate bom é, obviamente, o quê? O interno. Boa palestra, muito obrigado a todos. Mas não, né? Vamos aprofundar mais, porque quando ele fala desse externo, vem casar com o que o Cristo falou. E quando a gente fala de que ele não veio trazer a paz, o que Cristo estava nos convidando é falar: vocês não estão aqui de férias. Vocês estão aqui para uma luta interna de cada um, de vencer isso. E a espada que o Cristo traz é ele em si, através de sua palavra e sua vivência. Aquilo lá é a nossa arma. Então, quando vem falar aqui desses inimigos externos, é o erro mais comum que nós temos. Nós olhamos para o mundo e procurando o que combater, o que levar as nossas forças para algo que é externo, de todas as formas. Seja culpando outras pessoas pelo que nos acontece, vendo isso através de o erro está na minha vida, não em mim, mas sim nos governantes, numa ideologia, num passado que me aconteceu, de pessoas lá no passado que nos atrapalharam, de uma injustiça que aconteceu dentro da família, de pessoas que causaram algum mal. Nós estamos colocando por fora esse combate, como se ali estivesse o problema. Mas o bom combate é quando nós olhamos e pensamos: não, é eu que tenho que mudar. Porque o que aconteceu no passado, ficou no passado. Se eu sofro hoje é porque eu não consegui desvencilhar daquele passado. Falta de perdão. Assim como, talvez, orgulho, porque o nosso orgulho clama justiça, seja ela violenta ou não. Nosso orgulho clama que não só o perdão, mas que a pessoa se redima, que venha e fale, ajoelhe e peça o perdão. A gente não consegue, né? Precisa de pôr empecilhos para chegar a isso. Aí que mora o bom combate. O verdadeiro herói, o verdadeiro título, a verdadeira medalha que nós vamos carregar não são os títulos da terra. São importantes, seja ele profissional, como for.
mas o melhor título que nós vamos levar é aquele daqueles que vivenciaram o cristianismo e conseguiram superar. E que nós pegarmos como exemplo, é só olhar quem são as pessoas que nós olhamos como modelo cristão, o que eles vivenciaram. O que vivenciou Paulo, Chico Xavier, Madre Teresa e assim por diante. O próprio Cristo, o martírio, no momento da crucificação. Então essas pessoas, pelo exemplo de como eles lidaram com as pessoas externas, levando perdão, levando tolerância e assim por diante, isso foi a verdadeira caridade que transformou eles em modelos. E é isso que é os títulos que nós temos que levar. Então ele cita como exemplo: brandimos armas, enverdamos ardis, usamos astúcias, nós usamos todas as nossas forças, inteligência, para querer o quê? Combater esse inimigo externo. Criamos estratégia e por vez saboreamos a derrota do nosso adversário. Quantas vezes a gente não maquiamos a justiça divina, como na verdade é nosso orgulho saboreando uma vingança, porque aquela pessoa que nós julgamos que nos prejudicou está passando por um momento difícil. A gente olha lá e fala assim: a fulano de tal errou comigo, mas olha só o que está acontecendo na vida dela hoje. Está vendo como Deus é justo? Será que Deus realmente impôs um castigo a alguém? Ou aquela pessoa é como nós, que está vivenciando um momento difícil? E o nosso convite nesse momento, como cristão, é o quê? Olhar para ele com um olhar de piedade, de solidariedade, de saber que dói a gente dar de frente com nossos próprios inimigos eternos. Então nós temos que vivenciar e percebermos que nós erramos e nós somos culpados. Dói, não dói? E quando chega essa conta, custa de nosso mau uso do livre-arbítrio, nós sofremos. Por que nós nos sentimos felizes em ver o irmão sofrer? Não faz sentido. Então muitas vezes a gente coloca isso com uma maquiagem, né? Fala assim: olha, como Deus é o Senhor dos tempos mesmo, né? Aquilo que aconteceu, mas olha o que está acontecendo com a pessoa. Tomemos muito cuidado com isso, porque pode estar ali sim um orgulho ferido, querendo ali se satisfazer com o mal do próximo, e se satisfazer com o mal não combina com o cristianismo. Entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. A gente esquece que nós temos que lapidar a nós mesmos, melhorar a nós mesmos. E dele faz o convite na sequência: no bom combate, disponhamos a lutar contra nós próprios, assentando barreiras de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a luta. É o velho ditado popular, né? A gente esquece de olhar para o nosso rabo e fica cuidando dos outros, né? Tem esse ditado? Porque cada um vai cuidar do seu rabo, né? A gente gosta de julgar os outros, o que está acontecendo, gosta de julgar o que está acontecendo na família do outro, mas e aí? O que nós estamos fazendo para ter uma família melhor? Gostamos de julgar o relacionamento do próximo por estar fazendo coisas erradas, mas será que eu estou cuidando muito bem do meu casamento? Será que eu estou fazendo o papel que eu tenho que fazer frente a um compromisso que eu assumi com outra pessoa ou dentro de casa? Julgamos o filho do próximo ou a forma como é criado, mas será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Isso não é o momento, né? O momento é nós olharmos para nós. O velho feijão que arroz. Façamos o de hoje para ser o melhor do que ontem. Sem pressa, mas sempre evoluindo. Porque, como Cristo mesmo falou, não é paz, é uma guerra interna. E é isso mesmo, é uma guerra interna. Você desfazer de valores antigos não é fácil. O modo operante de bateu, levou de volta, parece muito mais fácil para nós. Quando nós fazemos a opção, tentamos pelo menos fazer a opção, e não revidar o mal com o mal, é dolorido. Dói o orgulho, dói o ego. A pessoa falar algo e você tem que ficar quieto, porque você sabe que se abrir a boca você vai retribuir com o mal. Muitos julgam mal, chamam de fraco. A pessoa é fraca. Veja só, ele é inofensível, né? Você não consegue nem se defender. Essa é uma linguagem popular de quem vê uma pessoa, quando ela não revida uma ofensa, a maioria da cidade vê dessa forma. Uma pessoa fraca, pessoa que não dá conta nem de se defender. Coitado, né? Assim que falam. Tadinho de fulano de tal, consegue nem se defender. Mas não sabe ele que a verdadeira guerra que ele está travando internamente. De conseguir aquilo. De domar as paixões, de domar o orgulho que pede retaliação, de domar a vaidade que quer que você vá lá e ofenda de volta. Isso é a verdadeira luta e batalha. E é dolorido. É dolorido mudar esse plano. É dolorido reconhecer o erro.
assim como suportar. Nós estávamos falando do próprio Paulo. Paulo teve essa transformação a caminho de Damasco, e ali o simbologia, ele caiu da montaria, né? Eu estava lendo esses dias, tem uma discussão, se ele estava num cavalo, se ele estava num dromedário, se ele estava num camelo, ou seja, não importa, ele caiu ali naquele momento e ficou cego. Isso não é por acaso, tem uma aprendizagem, tem um simbolismo. O cair ali é o literal, caiu do cavalo, né? Não tem citado popular, a pessoa estava lá, achava que a vida era dessa forma, pensava que aquilo lá era o correto. Paulo acreditava que perseguir cristão era correto. No momento que ele percebeu que estava errado, foi um estado popular de cair do cavalo mesmo. E ele teve que traçar novos caminhos. E quando ele chega no final e fala que combati o bom combate, ele foi perseguido. Ele foi preso várias vezes. Será que ele estava se referindo a isso? Ou ele estava se referindo a todas as emoções e paixões que ele teve que se revivenciar, ressignificar tudo aquilo? E até para o próprio fim ele chegar como vitorioso. Porque hoje, quando a gente olha um tempo, quem é Paulo hoje perante a sociedade e quem são os romanos daquela época que o perseguiam, que prenderam, que açoitaram ele. Naquele momento em que ele estava desencarnando ali, muitos olhavam para ele como um derrotado. Ele perdeu tudo, ele era uma pessoa que tinha poderes aquisitivos, nome na sociedade romana, por ser um doutor da lei. Ele abriu mão disso tudo para viver o cristianismo em sua essência. E terminou pobre. Para muitos pode ter olhado aquilo e falar assim, pessoa que derrota na vida, né, que ele fez. Hoje a gente consegue ver quantas vitórias. E afinal de contas não é mistério para ninguém, né, que o corpo fica, né. Só a gente dá uma vistadinha lá no cemitério e vê que esse corpo físico fica. Os bens materiais ficam. Mas o que se leva é essa memória. E uma simbologia muito bonita sobre isso, quando Cristo fala da espada, é que nós pegamos a imagem de uma espada, como se fosse uma cruz invertida. E o combate do Cristo é que a gente pegue a espada que está apontando para o outro e a coloque para o chão, embanhe ela. E o momento que você vira a espada, ela se torna uma cruz. Se vocês olharem a simbologia, não é? Ela vira uma cruz, mas uma espada é uma cruz invertida. Essa é a espada que o Cristo estava falando. De que nós vamos passar por esse momento de carregarmos as nossas cruzes. Todos nós temos cruzes a ser carregadas, dos erros do passado ou desse presente. E a gente só vai conseguir evoluir no momento que a gente conseguir transformar essas cruzes. Porque a gente pensa, quando fala o exemplo de nosso planeta, que nosso planeta ele está ainda um planeta inferior, não mais inferior, mas na escala, são 4 tipos de planetas, né, de mundos, digamos assim. Existe o mundo primitivo, que nós já passamos, nós estamos no mundo de prova e expiação. Existe 2 ainda à frente do nosso. Muitos podem olhar de forma materialista e falar assim, nossa, não tem nada a ver isso que o Espiritismo está falando. É só olhar para o universo, não tem nenhuma vida inteligente por aqui. Nós estamos aqui, como que nós podemos estar atrasados? Primeiramente, que nós estamos procurando coisas materiais em outros mundos, e são mundos que já nem são mais materiais, são espirituais. Então, por isso que a gente não consegue visualizar. E outra, que basta olhar para o que acontece aqui. Nós estamos falando aqui de combate, não é isso que nós vivenciamos no mundo? Pessoas combatendo um contra o outro, momentos que ainda tem guerras, pessoas que ainda se degradeiam, pessoas que ainda entendem que vencer na vida é trabalhar e conseguir esmagar a concorrência, como é dito, vamos passar por cima da concorrência, nós vamos liquidar como se isso fosse uma solidariedade. Nada contra uma empresa prosperar, é a função de quem assume esse compromisso de ter uma empresa, mas sem precisar pisar em ninguém, nem passar alguém para trás, ou se sentir feliz em ver o próximo não conseguindo evoluir. Esse não é um caminho de um cristão. E quando a gente olha para o mundo feliz, ou até mesmo aqui, quando a gente olha para um país melhor, a gente pensa, nossa, que sorte aquele país teve, né? Das pessoas que moram lá. Mas um país melhor não é fruto de um povo que lutou por um país melhor? Não foi um passe de mágica de um governante que surgiu como um herói e transformou. São pessoas que são mais evoluídas. Assim como nosso planeta vai ser mais evoluído, não porque o Cristo determinou que existiria uma data em que ia levar, e sim que naquela data só permanecerá aqui nesse planeta pessoas que já conseguiram essa evolução. Então a evolução do nosso planeta se dará pela nossa evolução. Esse é o combate que nós temos que travar se nós queremos dias felizes. Quem não quer morar em nosso lar, né? Às vezes assiste o filme Nosso Lar, ou lê o livro, que é melhor ainda, ficamos todos felizes, falamos, nossa, que maravilha, um lugar onde não tem doenças, onde não tem tantos sofrimentos.
ali sim eu queria morar. Mas o quanto que a gente está contribuindo? Será que meus sofrimentos não é eu mesmo que estou causando aqui? A minha infelicidade é fruto da minha inoperância ou da minha falta de combate contra esses vícios? Então Cristo nos convida dessa forma a ter esse combate. E até como ele coloca na frente, o próprio Emmanuel aqui no texto. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Alguém procura a felicidade? Acho que todos nós estamos à procura da felicidade, da mansidão e da paz. Ele está dizendo aqui, procuremos dentro de nós. Começamos a procurar aqui, desvencilhar, estudando nossas atitudes, nossos corações, nossos comportamentos, e nós vamos encontrar essa felicidade. E daí ele vai narrar aqui a própria passagem de Paulo no caminho de Tarso, e ele termina o texto falando: ao término, porém, a carreira do semeador da verdade, no caso Paulo, ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra em condições de verdadeiro triunfador. Aos olhos do mundo naquela época, ele estava saindo arrasado e vencido. Aos olhos do Cristo, ele era um verdadeiro triunfador. Esse que nós procuramos em todo momento quando nós estamos nessa vivência do cristianismo. Então, o verdadeiro combate interior que está se falando aqui é o desafio do ser humano não vencer os outros, mas vencer a si mesmo, vencendo quem? Orgulho, egoísmo, vaidade, ressentimentos e a própria intolerância. Porque muitos sentimentos de revidar ou de vingança que nós temos, ele mora ali uma intolerância. Nós não queremos aceitar que o outro é diferente e que está vivendo um momento diferente. E daí nós temos esse pensamento. Problemas familiares, doenças, perdas e decepções não devem ser vistos apenas como castigo ou fatalidade. Qual que é o convite nosso? É uma ótica de experiência educativa, de conseguir ver através de tudo isso que nós temos um combate difícil a travar dentro de nós frente a isso. Porque você vê as pessoas que são felizes, são aquelas pessoas que têm o quê? Resiliência. São pessoas que vivem num mar de passividade, de calma, um mar de flores e tranquilidades. Elas têm desafios, elas têm vivências, mas elas têm resiliência, que é essa capacidade de continuar a marcha. Como o próprio Emmanuel coloca em um texto, o joelho desconjuntado e com o coração sangrando, continuamos à frente, continuamos persistindo no caminho. Nós não podemos deixar de ir essa luta, essa batalha. Sempre um passo de cada vez. Há momentos que nós temos que parar, respirar, recuperar nossas forças. E esses são os momentos que a gente chama de solitude, Também é uma confusão que nós temos na sociedade, onde que a pessoa não pode viver um momento de solidão, Você vê isso em atritos familiares. Quando tem dois irmãos brigando, um casal brigando, todo mundo quer que vai lá e converse com a pessoa. Alguém já se perguntou se a pessoa quer conversar naquele momento? Ou ela só quer ficar ali num canto dela, pensando, refletindo? Nós temos que se colocar à disposição, às vezes perguntar, você está precisando de ajuda, quer ir conversar? Se a pessoa não deu abertura, tempo dela. Talvez nós vamos mais atrapalhar lá de ficar incomodando, que a pessoa está querendo ter o momento dela, e ficar ali porque a pessoa não pode ficar sozinha. Nós temos esse convite. E a solitude é normal. Eu gosto muito de ditado popular, que ela traz bem significado, mas é lamber as feridas que a gente fala, A pessoa tem que lamber aquelas feridas. Entender, é o cair em si. Esse é o momento de despertar. Quando a pessoa está nesse momento de adversidade, é o momento que se dá brecha, muitas vezes, da pessoa perceber onde está o erro dela. É como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava vivenciando um momento de sofrimento. E ele não conseguia entender. Precisou ele cair em si e perceber que o culpado era ele. Não era o mau tempo, o patrão ou as coisas externas. Ele caiu em si. Muitas vezes, no sofrimento, diante da adversidade, a pessoa precisa deste momento. De estar consigo mesmo, caminhando esse deserto. Como a própria reflexão que fizemos lá atrás de Paulo, o momento que ele ficou cego. O momento que a pessoa está nesse atrito, parece que nós estamos cegos, Um pouco pelo ódio, pelo orgulho, mas ao mesmo tempo que a gente começa a se questionar os valores do que está acontecendo. Não consegue entender. E esse é o momento lá que Paulo passou pelaquela cegueira, onde ele precisou reconstruir. Muitas vezes o momento de solitude frente à dor é o momento de reconstrução íntima. E a gente tem que ter essa paciência.
Então essa reforma íntima que tanto nós fazemos, dessa mudança, não é basta ter o conhecimento, né? É necessário vivê-la. Isso é o caminho que nós fazemos. Às vezes acumulamos e acumulamos conhecimento, mas nós esquecemos de vivenciar, que é a batalha lá fora, consigo mesmo. Eu falo lá fora, frente às coisas do mundo, no trabalho, onde for, mas sempre pensando como eu posso atravessar isso de uma forma mais tranquila. Porque o problema para mim pode ser algo difícil de superar, mas muitas vezes nós vemos outras pessoas passando pela mesma situação e parece que ele nem se abalou com aquilo. Dá um exemplo simples, no trânsito. Tem pessoas que quando está no trânsito e vê outra errando no trânsito, se descontrola que a pessoa errou. Buzina, xinga, quer correr atrás com o carro para xingar a pessoa. E tem outros que só assiste a cena, fala, nossa, a pessoa errou. E tá tudo certo, e continua, não buzina, não grita. Aí, como que essa pessoa dá conta? Não foi do dia para a noite. Ela simplesmente aprendeu que aquilo lá não é um bom caminho, talvez com uma péssima experiência, vai saber o que aconteceu. Às vezes ela se deu com uma briga de trânsito, ou algum parente passou por isso e teve consequências trágicas. Ela começa a perceber, isso não é um bom caminho, eu nem quero traçar. E assim que muitas vezes o espírito superior ele consegue ver, diante de uma adversidade, ele já sabe onde vai dar aquilo. Ele já vivenciou por si mesmo ou por vivências de outro. Ele já fala, eu não vou me meter nisso. E assim como nós, tem certas coisas que a pessoa fala que a gente só tem que fazer é ficar quieto mesmo, silêncio. A gente sabe que a partir dali, tudo que você falar vai virar talvez munição para o próximo. É melhor você se resguardar no silêncio. E até na prática diária, quando você vê alguém que está diante de uma dificuldade ali de opinião, aquela pessoa que se mantém calma e tranquila frente àquilo, transparece para outros que a pessoa realmente está mais elevada, digamos assim, ou mais centrada, né? Enquanto o outro que continua falando descontroladamente, aos olhos das outras pessoas, passam como uma pessoa o quê? Está desequilibrada. Se nós dois se desequilibramos, aí talvez fique ali no campo da argumentação, mas se a pessoa ela consegue manter a paz e a tranquilidade, todos vão perceber que aquela pessoa, pelo menos quem tem esse olhar cristão, que aquela pessoa está travando uma luta interna, mas ela está vencendo essa batalha que é consigo mesmo, de não cair naquele caminho, porque você sabe que aquele caminho não é um caminho bom, principalmente para mim e também para o próximo. Então, quando a gente fala em modelo de bom combate, é o próprio Cristo. O que Cristo fez na via sacra, ali na crucificação, diante de todas as ofensas, de tudo o que estavam fazendo até no seu corpo físico, ele jamais perdeu a paciência e perdeu o amor ao próximo. Muito pelo contrário, no crucifixo ele pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. São pessoas cegas, que não tiveram a oportunidade ainda de entender que aquilo não é o bom caminho, não é o bom combate. Assim como no momento de crucificação, né, tinham duas pessoas sendo crucificadas. E daí a gente fala do bom ladrão, né, é a palavra que é colocado, que quando aquela pessoa que estava sendo crucificada ao lado de Cristo reconhece o que estava acontecendo e pede para que ele perdoa, e o próprio Cristo reconhece e convida ele, fala que vai estar junto com ele após a crucificação por conta disso. Frente àquele momento de dor de crucificação, aquela pessoa também percebeu que ela estava errada. Ela teve essa mudança de paradigma, de pensamento. E é aí que mora, né? Muitas vezes a dor vem para transformar esse coração duro em um lugar que possa receber a semente, né? Que é essa transformação moral. Então, quando a gente fala nessa do bom combate, é importante que nós tenhamos de guardar a fé. Quando fala em fé, a palavra fé vem de fidelidade a Deus. Fé não é acreditar somente. Tem essa imagem de que fé, se eu tenho fé, eu acredito em Deus. Até a palavra acreditar em Deus dá uma margem para uma interpretação de dúvida, né? Quando você tem dúvida de alguma coisa, a pessoa fala assim, eu acredito que isso seja o certo. Está demonstrando que você tem uma dúvida. Mas se você, somando ali as opiniões, mais de 50% você está no caminho que acredita que seja isso. Quando a gente fala que acredita em Deus, passa essa imagem de que eu não tenho certeza, mas eu acredito. Sendo que nós teríamos que colocar isso não como acredito, eu tenho certeza da existência de Deus. E a mesma coisa é a fé. Quando a gente coloca a fé, essa fidelidade de acreditar que o que está acontecendo é o momento que nós temos que atravessar. Pessoas que estão no nosso caminho, aquelas pessoas que estão ali,
para que a gente possa ser companheiros de dificuldades e evoluirmos juntos, seja dentro de casa, seja fora. Então essa é a fé, de ter esse entendimento que tudo tem seu tempo de transformação, que não há desesperanças, nós não estamos desamparados, nós só ainda não conseguimos enxergar. Livro Pão Nosso, livro Nosso Lar, quanto tempo levou ali para se perceber, quando estava ali ainda no umbral, a presença da espiritualidade. Ficou-se muito tempo até que conseguiu se perceber ali através de uma prece. Esse foi um despertar também que se teve. Isso que nós somos convidados. Muitas vezes nós não conseguimos ver uma luz no fundo do túnel ou achamos que estamos em meio à escuridão porque nós ainda não conseguimos abrir os olhos para enxergar a luz. Nós estamos de olhos fechados para uma realidade. Esse é o orgulho, né, que faz isso. Então, cada batalha vencida contra o orgulho, o mago, o egoísmo, é uma conquista que o Espírito leva consigo mesmo para a eternidade. Essas serão as medalhas de nossas batalhas que nós levaremos no plano espiritual. Como que nós conseguimos nos comportarmos e atravessarmos momentos de dores, os momentos de dificuldade. E principalmente, como que nós conseguimos também, que se a gente fala, parece que o mundo aqui é só de sofrimento. Nós temos muitas dificuldades, nós temos momentos de alegria, mas é como que nós se comportamos frente a Deus nos momentos que nós estamos num momento de alegria e mais tranquilidade. Será que nós esquecemos de uma palavrinha chamada gratidão? Às vezes a gente esquece, né? Até com o próximo, às vezes a pessoa nos ajudou muito, nos auxiliou, e a gente esquece de ter esse voto de gratidão, mas aquela pessoa que erra, nós nunca tiramos da mente, né? Pelo orgulho e vaidade. Aqueles que nos ajudou, às vezes a gente até esquece. De vez em quando lembra de alguma coisa. Ah, lembrei de fulano de tal, por tal passagem. Sendo que deveria ser o contrário, nós deveríamos estar alimentando a nossa mente com essas pessoas que trouxeram bons momentos e bons auxílios, né? Então, que nós possamos, através dessa passagem, ter em mente isso, do que é o bom combate. Conseguir, ao convite do Cristo, que possamos, pouco a pouco, evoluir intelectualmente, evoluir moralmente, aprender e amar, aprender e servir, aprender e perdoar, tudo como aprendizados, que é isso que nós estamos aqui, como aprendizes. E principalmente que no momento ali do combate, a gente possa olhar daqui para frente com uma espada, como ela ao contrário, uma cruz, que nós temos que conseguir ressignificar, atravessar aquilo, e não apontada para o próximo, mas apontado para os nossos vícios. Esse é o grande combate. O que o próximo faz, cabe a ele mesmo. Ele está no caminho dele. Por isso que cada um aqui é diferente um do outro. E cada um vai vivenciar a sua vida da sua forma e aprender conforme as ocasiões e os momentos, né? Nós também somos aprendizes. Por isso que cada um se comporta diferente. Não cabe nós ficar julgando o caminho do outro. E sim, julgar os nossos sentimentos. Por que me abala tanto o comportamento do próximo? Como que eu me sinto dessa forma? Na psicologia fala que a dor não é o problema, é o que ela faz com você. Momentos de dificuldade não tem. Agora, como isso transforma e tira a nossa paz, é o que nós temos que travar nossas lutas. Então, que possamos levar essa reflexão, né, para casa sobre qual é esse bom combate que nós estamos levando a cada dia, a cada momento, em busca de vitórias.